Caros amigos do canal, Salve Maria! Desde 1997, vem ocorrendo uma suposta aparição de Nossa Senhora na cidade de Anguera, interior da Bahia. Esta aparição, portanto, está aí com mais de 30 anos, com mais de 5.500 mensagens de Nossa Senhora, ou supostamente de Nossa Senhora, afirmada isso por um suposto vidente. E é de se estranhar que depois de tanto tempo, as autoridades eclesiásticas, mais precisamente o bispo diocesano, diocese de Feira de Santana, porque, segundo a igreja, cabe primeiramente ao bispo fazer o primeiro estudo e dar o seu parecer. Então aqui já deixo uma pergunta, uma interrogação: por que depois de 30 anos, mesmo anunciando que ter constituído uma comissão, ainda não se deu nenhuma palavra a respeito? É muito estranho. Por que deixam correr livremente essas supostas aparições? E das quais nós já detectamos várias contradições. Por que não analisam as intenções deste suposto vidente, que fere todas as normas, todas as bases que nós temos para uma análise minuciosa da veracidade de aparições, que é a primeira dela, justamente a conduta do vidente. Então nós temos, nós católicos temos duas fontes para fazermos análise da verdade. Quando surge algo, a Santa Igreja, que é a única que tem o poder, o mandato para determinar se algo é de Deus ou não, ela tem duas fontes. No caso, evidentemente, de aparições de Nossa Senhora. A primeira é a verdade revelada, são os evangelhos, a Bíblia. Porque nada que ocorrer após a vinda de nosso Jesus Cristo, onde ele nos revelou, nos deixou a revelação divina, que é o evangelho, nada pode contradizer o evangelho. E no caso de uma aparição, nós temos 4 aparições devidamente estudadas, 4 aparições de Nossa Senhora, que foram minuciosamente estudadas, e a igreja definiu que elas são verdadeiras. Por quê? Porque elas não contradizem o evangelho, e aqui eu vou acrescentar um outro ponto, não contradiz a tradição católica. Aquilo que foi transmitido, que não está escrito, nós já falamos aqui, temos vídeos no canal a respeito, mas que foi transmitido pelos discípulos dos apóstolos, pelos próprios apóstolos, que não escreveram, mas deixaram, transmitiram verbalmente. Tanto que São João diz no seu evangelho, quando ele termina o evangelho, ele tinha tanto mais coisas para falar, que ele termina o evangelho dele dizendo o seguinte: Cristo disse muitas outras coisas, que os livros de toda a terra não seria o suficiente se fosse escrever. Ele escreveu o principal. Então, transmitiram verbalmente muita coisa. Então, nós temos, esta é a base, essa é a doutrina. E temos essas 4 aparições para analisar os pontos que vão detectar a veracidade ou não de uma aparição. A conduta do vidente, antes, durante e depois, né? Não pode contradizer o evangelho e a tradição. Esses são os pontos principais, que nós vamos aqui nos deter sobre eles. Então nós temos 4 aparições. Em 1830, Nossa Senhora das Graças em Paris. Em 1846, La Salette, também na França. Em 1848, Lourdes, também na França. E por fim, em 1917, Fátima, em Portugal. É como se fosse um ciclo de 4 aparições, onde Nossa Senhora, elas se interligam, onde Nossa Senhora encerra em Fátima. Claro, teve, até no Brasil, 2 aparições importantes que foram sabotadas, diga-se de passagem, simples, em Pernambuco, e Nossa Senhora das Lágrimas,
em Campinas, que só agora, recentemente, cerca de 2 anos, foi redescoberta, os escritos dessas aparições. Mas, em Fátima, é como que se Nossa Senhora encerrasse esse ciclo de 4 aparições. E por que eu digo que é um ciclo? Porque ela apareceu final do século XIX, início do século XX, onde as grandes transformações estavam acontecendo na sociedade. A industrialização, o espírito rolidiano, que o professor Plínio Correia de Oliveira usa para explicar a mudança do comportamento da sociedade, o modismo que surgiu. Em 68, a Revolução da Sorbonne, bom, e por aí vai. Então, uma mudança na sociedade. E Nossa Senhora começa, em 1830, advertindo sobre essas mudanças, sobre o comunismo. E La Salette, Nossa Senhora, fala da perda da fé do homem. Lourdes, Nossa Senhora vem confirmar a Imaculada Conceição, que foi o dogma proclamado 4 anos antes. Nossa Senhora afirma: eu sou a Imaculada Conceição, deixa uma fonte milagrosa. E são, se eu não me engano, 18 aparições. Dessas 4, aqui Nossa Senhora apareceu mais vezes. E Fátima, Nossa Senhora fecha esse ciclo com advertências, com prenúncios de castigos terríveis, mas também promete uma grande misericórdia. Então nós vamos pegar como base essas 4 aparições. Eu já adianto que mais Fátima, porque tem muito mais conteúdo nesse sentido, para nós mostrarmos o absurdo que está acontecendo. Eu considero que temos grandes mistérios, ou um grande mistério, porque permitem essas aparições intermináveis, porque a autoridade eclesiástica não resolve Medjugorje, Anguera. Jacareí eu não vou nem dizer, porque o pobre rapaz já deu sinais de ser um desequilibrado mental. E não falo isso como forma de desmerecê-lo, mas é um fato médico. Então, porque ali o bispo se preocupou. Isso foi nos anos 90 que teve um grande surto, o bispo fez o estudo, chamou ele para conversar, deu instrução, ele não quis aceitar. E ali, em Jacareí, ele disse que Nossa Senhora revelou a ele o nome do seu anjo da guarda. E nós só sabemos o nome de 3 anjos. A Sagrada Escritura só nos revela o nome de 3 anjos, portanto, está contradizendo a Sagrada Escritura. Não pode, não é verdade. Não há uma verdade nisso. Então, por que um mistério? Eu considero um mistério. Por quê? Porque faz mal às almas. Porque levanta dúvidas sobre o magistério da igreja, sobre a sua idoneidade. Porque o papel do magistério da igreja é solucionar essas questões para que não se crie confusão. Então eu quero pegar aqui a primeira aparição de Fátima para nós vermos o que é uma verdadeira aparição de Nossa Senhora. Quanta maravilha nós vemos, aparentemente numa coisa simples, mas quanto ensinamento e quanta beleza na simplicidade do colóquio daquelas 3 crianças. Então, a primeira aparição, Lúcia narra que eles estavam brincando. Eram 3 crianças inocentes do interior de Portugal. O único meio de comunicação era o jornal que chegava, sabe lá com quantos dias de atraso, com as notícias já velha. Então, crianças que não tinham contato com o mundo, preservadas, católicas, devotas de Nossa Senhora. Então, Lúcia diz que eles foram levar as ovelhas do rebanho para pastar, como sempre faziam, e elas chegaram à pequena propriedade. Então, a Lúcia narra: Nossa Senhora aparecia sobre uma azinheira, ou carrasqueira, de 1 metro e pouco mais de altura. Francisco apenas via Nossa Senhora, não a ouvia. Jacinta via e não ouvia. Lúcia via, ouvia e falava com a Santíssima Virgem. As aparições ocorriam por volta do meio-dia. Então, aqui, narrações agora da irmã Lúcia. Nós brincávamos
quando observamos 2 clarões como relâmpagos, após os quais vimos a Mãe de Deus sobre a azinheira. Era uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa do que um copo cheio de água cristalina atravessado pelos raios mais ardentes do sol. Sua face era indescritivelmente bela. Então aparece ali uma senhora, já com essas características diferentes da região, que eles não conheciam, e isso chamou a atenção deles, vestida de branco, brilhante. Então o que Lúcia faz? Lúcia que via, ouvia e falava, era mais velha. O que Lúcia, qual a atitude de Lúcia? A senhora, vendo eles assustados, claro, são uma pessoa desconhecida, diz, não tenhas medo, eu não vos faço mal. Lúcia, então, naturalmente, de onde é vós mercê? De onde é você? De onde é a senhora? Então, Nossa Senhora responde, também de uma forma simples, direta e objetiva, sou do céu. E com a mão aponta para o céu. Sendo uma pessoa desconhecida delas, que se dirige a elas, naturalmente ela deveria querer alguma coisa. Então, é natural. Você vê que é a coisa é natural. O que é que vós mercê me quer? Claro, eu não a conheço. Se fosse uma vizinha, eu perguntaria como é que ela está, como é que está o filho, como é que está, vamos brincar se uma criança. Não, ela não conheço, então o que você me quer? Então, Nossa Senhora responde também, já aqui, dizendo tudo que ela veio fazer nesta aparição, que elas não sabiam ainda de que se tratava. Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora, depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda uma 7ª vez. Que não aconteceu, Nossa Senhora anunciou. Então Nossa Senhora veio, ela disse, eu virei, melhor dizendo, 6 vezes, voltarei uma 7ª vez, depois vou dizer quem sou e o que quero. Objetiva. Tinha um propósito nessa aparição. E aí continua Lúcia, inocente, conversando com Nossa Senhora. Bom, ela é do céu. E veja aqui, para os incrédulos, tem católico que diz, eu não sei se tem vida após a morte. Nossa Senhora disse, eu sou do céu. Então o céu existe. É uma verdade afirmada aqui. Eu sou do céu. Como nós podemos não acreditar no céu? Se o Nosso Senhor fala do céu, se Ele veio nos redimir e nos abrir as portas do céu, e Nossa Senhora confirma aqui. Então, falando isso, Lúcia, naturalmente, eu também vou para o céu? Perguntou a Nossa Senhora. E Nossa Senhora, sim, vais. E Jacinta também, e Francisco também. Agora aqui também, desculpe a redundância, vem o ensinamento de Nossa Senhora. Francisco vai, mas terá que rezar muitos terços. Francisco era meio levado, rezava meio correndo. E Lúcia ainda faz uma outra pergunta. E a Maria das Neves está no céu? Era uma pessoa que tinha falecido. Nossa Senhora responde, sim, está. E a Amélia, outra pessoa que tinha falecido, estará no purgatório até o fim do mundo. Estará no purgatório. Então ela está, nesse momento, ainda no purgatório. Rezemos por ela, para aliviar as suas penas, mas Nossa Senhora não vai tirá-la com as nossas orações, porque se nós rezamos para as almas do purgatório, Nossa Senhora pode até, em festas, Nossa Senhora escolhe algumas almas e leva para o céu. Mas a Amélia não. Por quê? Porque ela disse que a Amélia ficará até o fim do mundo. Então, aqui, há muitos ensinamentos e pontos importantes para nós analisarmos todas as aparições depois dessas 4
nós estamos falando especificamente de Fátima, se tiver desacordo com isso, não é verdade. E aqui, Nossa Senhora já prova, dá o seu testemunho, se é que eu posso dizer esse termo, que ela afirma que o céu existe, que o purgatório existe. Mesmo que não seja dogma de fé, Nossa Senhora disse. Então aqui, Nossa Senhora, vamos então pegar umas primícias. Nossa Senhora então veio com um tempo determinado 6 vezes, com uma missão específica, quando ela disse, depois dizei quem sou eu que quero, e faz afirmações que comprovam pontos importantes da nossa fé. O céu, o purgatório. E depois ela vai falar e vai provar também a existência do inferno. E, encerrando esta aparição singela, bela, inocente, ela diz o seguinte para as crianças: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia responde em nome dos 3: sim, queremos. E Nossa Senhora diz. Nossa Senhora aqui fala o que vai acontecer com eles. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então aqui é uma aparição verdadeira, não porque nós já sabemos, porque a igreja definiu, mas se lermos isso aqui, quem tem fé, não foi o caso de todo mundo, que duvidaram, perseguiram as crianças, raptaram as crianças, os pais pressionaram para eles desmentirem, eles mantiveram firme, voltaram 6 vezes na de junho e julho, principalmente na de junho, contrário à vontade dos pais, mas a senhora pediu, eles foram. E Lúcia narra, depois dessa última frase de Nossa Senhora, foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão imensa como que reflexo de que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezai o terço todos os dias para alcançar a paz pelo mundo e o fim da guerra. Em seguida começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até de desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo o caminho no centro dos astros. Então aqui está a descrição da primeira aparição de Fátima. Aqui está pontos fundamentais que nos dão as primícias, os argumentos para analisarmos, ao analisarmos esse texto, termos a certeza ou levados pela nossa convicção da fé que é verdadeiro. Deixando de lado o estudo que a igreja já fez. Nós temos aí interrogatórios da irmã Lúcia, livros escritos, etc. Filmes. Né, hoje em dia só se fala em vídeo, né? Então, Nossa Senhora aparece em Anguera, para um rapaz jovem, em 1987. E ele, primeiramente, disse que não distingue bem, parecia uma freira, etc. Por que Nossa Senhora apareceu? Qual a mensagem? Qual a finalidade? Não ficou claro, ela não disse. Se você pegar a primeira mensagem, até a 5.000, quase 5.500 que já está, que ela aparece com hora e data marcada, ao sábado, você verá que é a mesma coisa. Um texto pobre, um texto sem
profundidade teológica, cópias de outras aparições, profecias, cópias de outras profecias aí que está por aí afora. E eu vou provar isso. Eu vou mostrar isso. Que é uma falsa aparição, porque é permitida, é um mistério, como eu disse. Porque esse homem, esse hoje senhor Pedro Regis, continua divulgando isso como uma verdade, é um mistério, porque permitem, mas todos os indícios, todas as primícias contidas nas aparições aprovadas pela igreja, nos mostra que é falso. Primeiro ponto, então, o vidente. E com isso eu encerro, que já está longo demais. Então a igreja analisa a conduta do vidente, antes, durante e depois. Então o vidente. Nossa Senhora das Graças, Catarina Labouré, uma jovem simples. Teve que se esforçar nos estudos, porque ela queria ser freira, mas não tinha, não era instruída suficientemente. Foi já com 24 anos somente que ela conseguiu, se não salvo engano, exatamente essa idade, que ela conseguiu ser admitida como postulante das Filhas da Caridade. Entra no convento e Nossa Senhora lhe aparece para lhe dar uma mensagem, uma medalha chamada, de tantos milagres, chamada de medalha milagrosa. Mas enfrentou a resistência do padre, do bispo, de outras pessoas, e somente após a sua morte se soube que era Catarina. As próprias irmãs não sabiam. Então essa é uma primícia. O vidente não pode se promover, se autopromover, não pode oferir lucros, não pode querer aparecer. Na verdade, ele quer se esconder. E por quê? Aqui eu levanto uma tese. Quando Lúcia diz que Nossa Senhora, como que o reflexo dela expedia, que penetrando-nos no peito, no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus. Quem se vê em Deus vai querer algum prazer nessa vida que é terrena e passageira? Não. Ele viu Deus. Esquece de si mesmo. Por isso os mártires se entregavam a ser devorado pelos leões, como São Lourenço a ser assado numa grelha, porque eles viram a si mesmo em Deus, a sua essência, que é Deus, o nosso fim último. Então o vidente, ele tem essa comunicação de Deus, dessa graça. Ele não quer se aparecer, ele quer viver só para Deus. Francisco dizia, eu quero viver meus últimos dias a consolar Nosso Senhor escondido no Santíssimo Sacramento. Santa Bernadette, vidente de Lourdes, Nossa Senhora diz, eu não vos farei feliz nesta vida. E ela abraçou aquilo, foi para o convento, seu corpo incorrupto, como o de Santa Catarina. Os videntes de Fátima, Nossa Senhora disse, Jacinto e Francisco levarei logo. Morreriam logo, morreu com 9, 10 anos de idade, sofreram, pegaram a gripe espanhola, ofereceram tudo. Querei-vos oferecer? Sim, queremos. Ofereceram, aceitaram, morreram, foram para o céu. Esse é o prêmio. Viram a Deus, viram a si mesmo em Deus, viram Nossa Senhora. Então, o que mais queriam nessa vida? Nada. Lúcia aceitou ficar viva para fazer conhecer as aparições. Morreu com quase 100 anos. Agora, uma pessoa que diz ver Nossa Senhora, que vai se expor em vídeos na internet, que vai criar uma associação, vender artigo religioso, transformar sua propriedade num santuário, por tantos anos, e nada de novo acontecer, e essa lenga-lenga continuando, mensagem atrás de mensagem, a cópia da primeira, da segunda, cópias e cópias e cópias, falando o óbvio. Contradiz todas os videntes de aparições verdadeiras de Nossa Senhora. Se nós formos pegar de séculos atrás outros santos que viram Nossa Senhora, tiveram esse privilégio, São Domingos de Gusmão recebeu o terço das mãos de Nossa Senhora. Ele foi o propagador, o criador. Evidente foi Nossa Senhora que criou, mas ele propagou, ele foi escolhido por Nossa Senhora.
São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Ele diz, tudo isso brota do meu coração. Ele diz, Deus quer se fazer de Nossa Senhora para me conhecer, para conhecer Nosso Senhor. Eu não vou pegar o texto ipsis aqui, porque eu não vou encontrar, mas Nossa Senhora tem um propósito, sempre. A salvação das almas. Por que Nossa Senhora aparece há quase 40 anos, mais de 30 e tantos anos? Ela não tem mais o que fazer? 6 vezes. Cerca de 18, ou provavelmente 18 em Lourdes. 2 ou 3 na Senhora das Graças. Acabou. Medjugorje, quantos anos? Nova Anguera, tantos anos. Mas para quê? Por quê? Essa é a pergunta que devemos fazer. E qual é o homem tem necessidade de algo físico, por isso a igreja permite a veneração às imagens. Nós precisamos de algo físico. Nós precisamos de modelos para nos inspirar, para nos orientar, para nos... Então, e onde estão esses sinais, melhor dizendo, onde estão os sinais da veracidade dessa aparição? Não é a virtude desse Pedro Regis. Não vejo, não enxergo. Não é no conteúdo das mensagens que eu estou lendo, não vai dar para ler tudo, são tantas e tão repetitivo, mas vou falar a respeito delas também. E por quê? Deixo aqui a grande interrogação. Por que o bispo, tem aqui uma palavra dele que eu vou deixar nesse vídeo, por que não se pronunciam? Então eu continuarei nos próximos vídeos falando do texto, das supostas mensagens, das declarações do suposto vidente, para nós desvendarmos esse grande mistério. Convido você a se unir conosco em oração, na verdadeira devoção a Nossa Senhora. Esse livro, aqui sim, para quem é devoto de Nossa Senhora, tem ensinamentos, motivos, razões, todos com base no Evangelho. Convido você a se unir conosco em oração, na devoção a Nossa Senhora, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, fazendo chegar a muito mais outras famílias, nesse momento de tanto mistério, de tantas incertezas que afligem as famílias brasileiras. Salve Maria!